Estamos iniciando a atividade de Sistema de Energia do curso de Eletrotécnica. Nesse módulo, nós trataremos de transformador. Transformador é um dispositivo destinado a modificar níveis de tensão, transferindo potência elétrica do circuito primário para o circuito secundário. Inventado em 1831 por Max Faraday, funciona segundo o princípio do eletromagnetismo, baseado na indução mútua entre duas ou mais bobinas, também chamado de circuitos indutivamente acoplados. Princípios eletromagnéticos. Os princípios eletromagnéticos são baseados nos enunciados de Oersted, Faraday, Newman e Lenz, conforme demonstrados acima. O enunciado de Oersted define que, se houver uma circulação de corrente, haverá a formação de um campo magnético devido ao movimento orbital e ao spin do elétron. O spin é o movimento do elétron em torno do seu eixo. Aqui nós temos três figuras para ilustrar o processo. A lei de Faraday, que é a indução eletromagnética. Um campo magnético variável no tempo, ele interage com um circuito elétrico para induzir nesse uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz induzida dará origem a uma corrente elétrica induzida. Nós temos aqui uma figura para ilustrar o processo. Lei de Lenz, sentido da corrente induzida. Quando uma tensão é induzida num condutor, uma espira, o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético que ela produz se opõe às variações do campo magnético que o produziu. Em outras palavras, o campo magnético produzido pela corrente induzida se opõe às variações do campo magnetizante. Nós temos duas figuras para ilustrar o processo. Construção de um transformador. O transformador é construído de tanque com radiador e tampa, bobinas primárias e secundárias, núcleo ferromagnético, buchas, terminal de conexão, isolação líquida, isolação sólida, comutador de derivação e acessórios opcionais. Componentes ativos do transformador são as bobinas do circuito primário e secundário, assim como o núcleo ferromagnético construído por uma liga de aço silício de grão orientado. É através do núcleo que o circuito magnético se completa. As bobinas são identificadas como: o circuito primário é o lado do transformador ligado à fonte, e o circuito secundário é o lado do transformador ligado à carga. Aqui nós temos duas figuras ilustrando dois transformadores, um transformador a óleo e um transformador a seco. As buchas têm como finalidade a isolação elétrica dos terminais com o corpo do transformador. São utilizadas buchas do tipo não capacitivo, sendo o material isolante a porcelana. O transformador trifásico é construído a partir de três bobinas monofásicas que podem ser ligadas de diferentes modos. Se fecharmos o enrolamento do circuito primário em triângulo e o secundário em estrela a 4 fios, na saída teremos os níveis de tensão. A tensão de fase, que seria a tensão de cada fase em relação ao neutro, e a tensão de linha, que seria a tensão entre fases. Duas figuras para ilustrar o processo. Perda no transformador. Perda no cobre, também chamada de perda por efeito Joule, é a transformação de energia elétrica em térmica, que ocorre nos condutores da bobina primária e secundária. As perdas por corrente parasita ou corrente de Foucault são as perdas ocasionadas pelas correntes no núcleo ferromagnético. Para minimizá-las, os núcleos são construídos a partir de lâminas de ácido silício de grão orientado, isoladas entre si. As perdas por esterese é o gasto com energia para alinhar os domínios magnéticos de uma direção para outra. A quantidade necessária de energia para magnetização é proporcional à área do ciclo de esterese. Aqui nós temos a figura do núcleo laminado, núcleo ferromagnético laminado, e aqui a curva de esterese de um núcleo. Classificação dos transformadores quanto à finalidade. Transformador de potência, força e distribuição. Transformador de potência são aqueles usados na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E o de força são utilizados na geração, transmissão e subtransmissão. Normalmente são transformadores com potência acima de 5 MVA. Já os transformadores de distribuição são utilizados entre as redes de distribuição primária e secundária para serem distribuídos a clientes monofásicos, bifásicos e trifásicos em baixa tensão. A potência varia entre 15 e 300 kVA, são instalados em postes, plataforma e câmara subterrânea. Simbologia dos transformadores a seco e com núcleo ferromagnético. Tipo de funcionamento. O transformador ideal é aquele em que o acoplamento entre a bobina do circuito primário e secundário é perfeito, ou seja, o fluxo magnético φm concatena as bobinas do circuito primário e do secundário sem dispersão de fluxo magnético. Isso indica que a permeabilidade magnética no núcleo é alta. Além disso, admite que o transformador não possui perda, seja no núcleo ou no enrolamento.
O coeficiente de acoplamento K entre as duas bobinas é a relação entre o fluxo mútuo e o fluxo total, definido como K igual a φm dividido por φm mais φ1, que é igual à indutância mútua dividido pela raiz quadrada da indutância do enrolamento primário multiplicado pela indutância do enrolamento secundário. Como as bobinas dos enrolamentos primário e secundário estão montadas sobre o núcleo ferromagnético, temos fluxo disperso φ1 e φ2 relativamente pequenos a φm, e a indutância mútua entre as bobinas é transformador ideal em vazio sem carga. Se aplicarmos ao circuito primário uma tensão alternada, será produzido um fluxo magnético também alternado, variando no tempo, cuja amplitude dependerá da tensão, frequência aplicada ao primário e do número de espira do enrolamento primário. O fluxo comum estabelece um enlace com o enrolamento secundário, induzindo neste uma tensão cujo valor depende do número de espira do secundário, assim como da magnitude do fluxo comum e da frequência. Ao se estabelecer uma proporção adequada entre o número de espira do primário e do secundário, praticamente qualquer relação de tensões ou relação de transformação pode ser obtida. Alimentando o circuito primário transformador com uma tensão CA, nós temos circulação de uma corrente no circuito primário, chamada de corrente de magnetização. Essa corrente é responsável pela criação do fluxo mútuo, φm. O valor da corrente de magnetização é de mais ou menos 1% da corrente nominal do transformador. O fluxo mútuo que envolve a bobina do primário e secundário induz nelas as tensões E1 e E2, cuja polaridade instantânea positiva está mostrada no circuito magnético. Como mostra o diagrama vetorial, a corrente de magnetização se atrasa em relação à tensão primária E1 de 90 graus, produzindo φm. O fluxo comum, por sua vez, requer 90 graus para produzir as tensões induzidas E1 e E2 que estão em fase entre si. As forças eletromotrizes induzidas no isolamento primário E1 e secundário E2 se relacionam para definir a relação de transformação. Aqui eu tenho a equação da tensão induzida na bobina do primário e do secundário. Se nós dividirmos a tensão induzida do primário pelo secundário, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Nós vamos definir a relação de transformação alfa como V1 dividido por V2, que é igual a E1 dividido por E2, que é igual a N1 dividido por N2. A essas razões nós chamamos de relação de transformação alfa. Esta é a primeira propriedade do transformador, que é transferir as tensões de um lado para o outro, seguindo uma constante, sendo N1 o número de espira do primário e N2 do secundário. Se N1 for maior que N2, a razão é maior que 1, o transformador é baixador. Se N1 for menor que N2, a razão é menor que 1 e o transformador é elevador. Aqui nós temos duas figuras onde mostra as relações primária vazia do transformador, o circuito magnético e o diagrama fasorial. Aqui também nós temos um transformador, rolamento primário e secundário, tensão induzida em cada bobina e a relação de transformação já explanada. Transformador ideal agora com carga. O que é a força magnetomotriz? A força magnetomotriz de uma bobina é igual ao produto entre o número de espira da bobina e a corrente que por ela circula. O símbolo da força magnetomotriz é o NI e a unidade é o ampere espira. As bobinas do circuito primário e secundário estão montadas sobre um núcleo ferromagnético, portanto, acoplamento quase perfeito. Nesse caso, quase toda a energia do circuito primário é transferida para o secundário por ação transformadora. Se conectarmos uma carga levemente indutiva ao secundário de um transformador ideal, ela consumirá uma corrente 2 atrasada em relação a E2 de um ângulo θ2. Os amperes de espira secundária N2 e 2 tendem a produzir um fluxo desmagnetizante que reduz o fluxo mútuo φm e as tensões induzidas E2 e E2 e E1 instantaneamente. A redução de E1 produz uma componente primária na corrente de carga, I1', que circula no primário tal que N1 vezes I1 é igual a N2 vezes I2, restabelecendo o fluxo mútuo a seu valor original. Note que I1' se atrasa em relação a V1 de um ângulo θ1, enquanto I2 se atrasa em relação a 2 de um ângulo θ2, tal que θ1 é igual a θ2. Esta igualdade é necessária para que os amperes de espira primários restaurados, N1 e 1, sejam iguais ou opostos aos amperes de espira secundários desmagnetizantes, N2 e 2. O efeito da componente primária da corrente de carga de I1' é que a corrente primária I1
é a soma vetorial da corrente de magnetização mais I1'. Relação do fator de potência no circuito primário e secundário. O ângulo de fase do primário cai de 90 graus sem carga para θ1 com carga. Os ângulos de fase do circuito primário e secundário não são iguais devido à corrente de magnetização no circuito primário. A igualdade entre a força magnetomotriz desmagnetizante do secundário, N2 e 2, e a componente primária da força magnetomotriz N1 e 1', que circula devido à carga para equilibrar a sua ação desmagnetizante, pode ser escrita como I1' multiplicado por N1 é igual a I2 N2. Relacionando I2 sobre 1 e N1 sobre 2, mantendo a igualdade, nós temos a relação de transformação do ponto de vista da força magnetomotriz. Em resumo, a constante de transformação alfa é E1 sobre E2, que é igual a I2 sobre 1', que é igual a N1 sobre N2. Aqui nós temos um diagrama elétrico de um transformador, onde temos todos os componentes envolvidos, e aqui o diagrama fasorial. Aqui nós temos outro diagrama fasorial que define bem aqui a corrente do circuito primário, que é a soma, da componente primária mais a corrente de magnetização. Parâmetros elétricos: tensão de linha da rede primária, tensão de linha da rede secundária, tensão de fase da rede secundária, frequência industrial, potência aparente, no caso nosso exemplo, 45 kVA, fator de potência padrão 0,8, que é o COSFI. Aqui nós estamos calculando a corrente nominal desse transformador de 45 kVA, estamos calculando a potência ativa do mesmo transformador e a potência ativa do transformador de 45 kVA, modelo de cálculo, e também a potência reativa que o transformador permite. Aqui nós temos um triângulo de potência e as três fases na saída do transformador. Aterramento do tanque. O tanque conta com um ponto específico para aterramento do transformador. Uma eventual falha na isolação fará com que a corrente de fuga seja encaminhada para o meio do transformador via malha de terra. Proteção e equipamento de manobra. Os transformadores devem ser protegidos contra sobrecarga, curto-circuito e sobretensões através de chave seccionadora com elo fusivo, disjuntores e para-raio. Comutador de derivação. É um dispositivo mecânico que permite variar o número de espiras do desenrolamento de média tensão no circuito primário. Sua finalidade é corrigir a tensão de saída do transformador de acordo com o nível da tensão da rede primária. Os comutadores só podem ser operados com um transformador desenergizado. Ele sai de fábrica na posição 1, correspondente a 13,8 kV. Procedimento para ajuste. Retira a tampa plástica girando no sentido anti-horário. Folgar o parafuso de fixação de posição. Use uma chave combinada de 10 mm. Por fim, após folgar o parafuso até um ponto que permite o deslocamento do cursor, desloque o mesmo até a indicação desejada. Em seguida, efetue o aperto do parafuso de fixação de posição. Aqui nós mostramos a posição do comutador de derivação e aqui internamente como é que ele é. Aqui também nós temos um desenho do comutador de derivação, da parte interna, dois modelos.